Amados, eu gosto muito de falar em sequência, em séries, tá? Porque, não sei, é uma coisa pessoal talvez, mas eu acho que quando a gente tem um assunto que tem um começo, meio e fim, é muito mais fácil fazer sentido nas nossas vidas, ok? Então eu tenho falado a respeito da vida espiritual. Como é que a gente sai do nada para entrar nas coisas de Deus? Como é que a gente, daí o segundo estudo que nós demos foi como é que a gente então implementa essa vida espiritual em nós. E hoje eu termino essa série, uma série de 3 estudos, e eu estou terminando essa série no dia de hoje então, ok? E eu quero fazer o seguinte, quero começar hoje, vamos orar para começar, mas eu quero começar hoje com um testemunho de alguém aqui, bem? Então, põe a mão sobre a sua cabeça e diga assim: Senhor, a minha mente é um lugar de batalha, mas Senhor, Tu és o vencedor. O Senhor já venceu a batalha da minha mente. Eu declaro agora, Senhor, que eu tenho a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, a Tua palavra cairá no meu coração, que é um bom sol, e vai frutificar para a glória do Teu nome. Amém. Eu estou sentindo descer ali mais para baixo para ficar mais pertinho de vocês. Nós temos muita gente viajando hoje, mas glória a Deus que você não está viajando. E se você não está viajando, não é porque você não foi abençoado. Quem foi abençoado e viajou, amém. Mas quem ficou aqui, Deus tinha um outro tipo de bênção, que é aquele que você vai receber agora mesmo. Amém? Então você pode trazer para a igreja o seu iPad, a sua Bíblia, ok? E aí você, além de tudo, ainda vai olhar ali na tela. Mas como disse o André, não venha sem a sua Bíblia. Amados, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. É muito sério. Eu sou um pesquisador. Eu estudei para ser um pesquisador. Eu fiz um PhD em educação, que é um grau de pesquisa. E eu aprendi uma coisa muito séria. Normalmente, na nossa vida, a primeira coisa, aquela coisa que sai espontaneamente, é o que é verdadeiro. Porque muitas vezes nós somos, por causa até do pecado, na nossa vida, seres divididos. Nós temos uma ideia do negócio, mas temos uma prática da coisa. Então, a primeira reação tua é normalmente a reação verdadeira. A primeira coisa que você faz de bate-pronto é aquilo que diz o que realmente está lá dentro de você, que faz parte da sua cultura, da sua vida pessoal. Ser cristão é assim. Então tem muita gente que não tem um negócio chamado domínio próprio na vida do cristão. E daí quando alguém chega assim, a primeira reação, aquela reação, aí a pessoa pensa um pouco, para, né? Aquela reação de ira, a pessoa pensa um pouco e para e diz assim: não, é que eu sou assim. Aí começa a explanar, a explicar, aí vem a coisa da mente, né? Então ontem nós tivemos aqui no Sukit uma experiência interessante. E eu fiquei muito, essa foi uma experiência assim meia traumática, não muito traumática, mas um pouco traumática, mas eu fiquei muito contente por ela, porque eu pude perceber que a Letícia é crente, verdadeiramente. Não é uma maravilha? Eu não sei o que teria acontecido com a gente se o que aconteceu com ela não fosse com ela, não sei qual seria a reação nossa. A Letícia estava lá pondo os cartazes lá fora para o Sukit, para trazer as pessoas aqui para dentro, e aí chegou uma senhora e perguntou onde que era a sopa, e a Letícia disse: não, vai ser logo ali, eu acompanho a senhora. Mas na verdade era uma senhora muito mal intencionada. Ela estava com o marido não sei se estava junto naquela hora, acho que estava um pouco mais distante, e ela veio então para acompanhar a senhora para ali para a sopa, ali na frente, né? na porta do lado, onde nós fazemos todas as semanas. E aí quando ela começou a andar junto, eu acho que a senhora chegou por perto dela, como se fosse dar um abraço, e agarrou a Letícia no pescoço, tomou o dinheiro que tinha no bolso dela, que não era tanto, graças a Deus, né? Não graças a Deus porque ela não tinha tanto, mas graças a Deus porque naquela hora não estava tudo que ela tem no bolso.
Tinha uns $8, eu acho que era isso. $4. Pegou o dinheiro do bolso da Letícia, jogou a Letícia no chão. Tentou, né? A Letícia, não sei como é que ela fez, ela se virou e tal. Eu cheguei aqui, eu tinha saído para fazer alguma coisa. Quando eu voltei, ela estava com o pescoço assim, todo vermelho. E ela saiu de lado e a mulher caiu no chão. Depois começou a se jogar no chão. E a Letícia viu que ela roubou. E o que na verdade ela queria era o celular. E a Letícia sabia que ela estava querendo o celular. Aí o que a Letícia fez? A primeira coisa que você faz, essa que diz quem você é. O que a Letícia fez? Pegou a senhora, tentou levantar a senhora, né, e a mulher continuava se jogando, porque eu acho que ela queria fazer o que muita gente faz, se joga para dizer que se machucou e depois vai pedir indenização, né? Aqui muita gente faz isso. Eu conheço até alguém que se jogou na frente de um carro e recebeu $300 mil. Pior. Mas tem essa safadeza aqui, né? E continuou se jogando, e a Letícia continuou tentando levantar ela e trouxe ela para ainda aqui para cá, para a cozinha. Essa é a primeira reação. É a primeira reação. Eu honestamente não garanto que eu teria essa reação se eu estivesse no lugar da Letícia. Mas o que eu quero dizer para vocês, com essa experiência da Letícia, aleluia, Letícia, você passou no teste mais difícil, que é a primeira reação que mostra quem você realmente é. Eu não sei se eu teria passado nesse teste. Talvez quando eu pensasse um pouquinho, eu aí então me lembrasse que eu sou cristão, e aí então, eu garanto que já teria dado uns tapas bastante. Depois talvez eu pensasse. Mas a Letícia não fez isso, ela fez exatamente o que Jesus faria. Mas eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte, que o cristianismo é algo que ele tem que se infiltrar na nossa vida, na nossa mente, na nossa maneira de pensar, porque a nossa maneira de pensar não é aquela que você para e daí assim, a nossa maneira de pensar é aquilo que entrou na tua mente, pela tua mente, e ficou fazendo parte das tuas reações instantâneas. Quando você faz a tua primeira reação, aquilo é verdadeiramente a maneira que você pensa todos os dias, ok? É tipo um reflexo meio condicionado até, aquilo que diz que realmente é. Então o cristianismo é algo que tem que entrar nos nossos corações e ficar assim, dessa maneira. Os nossos atos cristãos têm que sair no primeiro confronto. Se alguém agarrar a gente para tomar o dinheiro, se alguém agarrar a gente para fazer alguma coisa, ou algum mal, ou a primeira reação que tem que sair é essa reação cristã. Quando isso acontece, isso quer dizer que o cristianismo ficou dentro da gente. Ele está lá emaranhado com meus sentimentos, está lá dentro, está emaranhado com a minha maneira de agir, sem pensar, mais ou menos com essa tua maneira de agir, sem pensar. Quando você sai dirigindo, você já dirige aí uns 10 anos, você não pensa para pisar no freio, é automático, você não pensa, ok? Se for carro de marcha, você sabe quando troca, mas no freio você não pensa para pisar. Então, isso quer dizer que o negócio já ficou lá dentro de você. É assim que o cristianismo tem que ficar. Mas nós vimos que nós temos um problema sério, porque nós saímos. André, por favor, coloca aquele primeiro PowerPoint da primeiro estudo nosso. Nós saímos de uma problemática muito séria. Nós estávamos em uma outra cultura que não tinha nada a ver com o cristianismo, que entrou dentro da gente e ficou lá dentro e dirige os nossos atos. Dirige os nossos atos, ok? Então a primeira reação nossa vem por aquilo que está lá dentro. E quando nós nos tornamos cristãos, nós temos essa primeira coisa aqui que eu quero resumir, porque tem gente que talvez não estava aqui na primeira vez, para você pegar a linha de pensamento que nós estamos fazendo e eu falando aqui. Primeiro, a coisa tem que ser inconsciente, como foi com a Letícia, ok? Quando é inconsciente e você não sabe que você não sabe, você não sabe que você não é cristão. Você pensa que você é cristão, mas você de fato não sabe que você não é cristão, fica inefetivo. O teu inconsciente vai refletir uma outra coisa, não o teu cristianismo. Fica inefetivo. Está vendo essa linha? Inefetiva vem aqui e inconsciente vai lá. Então, quando você não sabe que você não sabe, as coisas ficam inefetivas. O cristianismo, aquele teu aprendizado da Bíblia, o ensino, tudo
não caiu lá dentro, não entranhou em você, não é parte das tuas reações instantâneas, sem pensar, então você não sabe o que você não sabe, mas ainda não é cristão, porque vive a agenda pessoal. Qual é a agenda pessoal? Meu dinheiro é meu dinheiro, ninguém me toma. E se você tentar, vai levar umas bolachas, vai levar um supapo. Se tentar agarrar meu dinheiro, eu chamo a polícia, piso no teu pescoço, né? Até resolver esse assunto. Então, a gente não vive a agenda de Jesus, a gente vive a nossa. Depois você desce aqui para baixo, ainda está inefetivo, quando você já está consciente, é aquela fase que eu disse, você já sabe intelectualmente as coisas do cristianismo, mas não entraram nos teus atos, não ficou lá dentro ainda. Então, eu já sei que eu não sei, existe uma outra agenda que eu desconheço, que é a agenda de Jesus, que é a maneira de Jesus agir, que é como Jesus agiria, ok? Aí você passa para cá, e aí você fica consciente e efetivo, tá vendo? Eu cresço, e isso começa a aparecer, a tua agenda é mudada. Sabe quando a tua agenda é mudada? Não é quando muda o teu palavreado, que você começa a falar, porque tem muita gente que vem para a igreja e aprende todo o palavreado dos cristãos. A paz do Senhor, irmão. Está amarrado, isso não vai acontecer comigo, isso é palavreado que aprendeu, mas na verdade não é cristianismo. Então o que acontece? Eu mudo de agenda, eu começo, isso começa a aparecer, bota alguém para me assaltar e você vai ver o que eu faço. É aí que a coisa pega. Agora, a última coisa é quando realmente eu vou por causa do que eu sei, eu vivo a agenda do reino. E sabe, isso aqui está no inconsciente. Esse exemplo da Letícia de ontem é o melhor exemplo que eu poderia ter. Obrigado, viu, Letícia? Olha, inconscientemente você vai por causa do que você sabe, porque o que você sabe já está lá dentro do teu coração. Você está lá com o pescoço doído porque a mulher tentou te jogar no chão, roubou teu dinheiro, você viu que roubou, que pegou do dinheiro do teu bolso, queria o teu celular, você viu, e ainda você está tentando levantar ela do chão, que ela se jogou, está tentando fazer coisa, trazer para dar comida, e o marido dela, aliás, veio aqui, tomou suco, e aquele negócio todo. Então, eu vivo a agenda do reino. Esse foi o primeiro ponto que nós falamos. Vai para o segundo agora. O segundo foi domingo passado. Como é então que nós implementamos essas mudanças na nossa vida? Como é que a gente tira o negócio aqui da nossa cabeça e ponha aqui dentro, de tal forma que o meu agir fica condicionado pelo que é cristão? Como é que fica? Nós dissemos que a primeira coisa é: eu sei que eu não sei. Depois, o que acontece? Você muda o seu pensamento. E quando você muda o seu pensamento, você muda a sua crença. Você tem muitas vezes que nós mudamos o nosso pensamento, mas ainda a nossa crença não mudou. Quando a verdadeira mudança de pensamento mudar, muda a nossa crença. A nossa crença de que nós não temos que bater em alguém, isso não é cristão. A nossa crença de que, do que Jesus diz, ó, se alguém tenta tomar a tua capa, dá a túnica. Se alguém tenta fazer você andar 1 milha, vá 2 milhas com ele. Entendeu? Então, essa mudança de pensamento tem que mudar a crença. Ok? Vai para cima, André. Quando você muda a sua crença, se a mudança de pensamento chegar a mudar a sua crença, você muda a sua expectativa. Sabe qual que é a expectativa? Quando alguém vem me assaltar, vai tirar o que eu tenho. Mas sabe qual é a expectativa cristã? Quando alguém quer o que eu tenho, eu dou, porque mais abençoado é dar do que receber. Eu dou porque a segunda palavra de Deus: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante, como daquela mulher. Se ela tivesse pedido para a Letícia, ela teria dado o dinheiro. Eu já me arrependi aqui um dia, porque o Pedro, que está sentado ali, ó, Pedrão, ali, ó, esse aí, faz assim, Pedro. O Pedro, a gente estava ensinando aqui, e um belo dia veio um dos moços do subkit e tal, e pediu um dinheiro para ele, e o Pedro deu o dinheiro para ele. Eu disse: Pedro, por que você deu o dinheiro para ele?
A gente já conhece o pessoal, possivelmente vai comprar crack, vai fazer não sei o quê, não sei o quê. Olha, todas as vezes que você quiser dar e controlar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, não deu. Verdade. Não deu. Você não deu. Você vai botar a pessoa a fazer o que você quer. Entendeu? Eu não digo que você deve contribuir para a desgraça do outro, mas quando você dá, a tua mão direita, diz a Bíblia, não pode saber o que a esquerda faz. Você tem que dar, e deu. Não é mais teu que vai fazer, saiu da minha mão. E é isso que conta. E assim, e você diz, mas pastor, mas como é que... Leia na Bíblia, vê como é que a gente é ser dividido. Nós temos uma ideia na cabeça, mas outra na verdade, girando a gente. A Bíblia diz, Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons. A chuva dele cai sobre justos e injustos. A graça de Deus é oferecida a todas sem distinção. Deus é bom, é gracioso. Então, mudando a sua crença, muda a sua expectativa. Qual é a expectativa? Não, eu não estou sendo roubado, eu estou doando e vou ser abençoado. Ok? Aí, mudando a sua expectativa, muda a sua atitude. Ao invés de alguém ter que pegar no meu pescoço para jogar no chão para tirar meu dinheiro, eu tiro o meu dinheiro do bolso e eu dou quando vejo que alguém está querendo. Muda a expectativa, muda a atitude, se mudar a expectativa. Agora, se mudar a atitude, muda o comportamento. Entendeu? Muda o comportamento. E se mudar o comportamento, muda a sua performance, que quer dizer o que você vai fazer. Vai para frente, na última. E se mudar a sua performance, muda a sua vida. Esses são os passos para mudar a sua vida. Ok? Agora nós vamos entrar no nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é o seguinte: Deus é um Deus de propósito. Ele tem propósito. Está aí no seu boletim, pega o seu boletim. Deus é um Deus que tem propósitos. Ele não faz nada sem propósito. Ok? Nada. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é transformar a sua vida para você se tornar ministro de Deus nas coisas dele. Ok? Um ministro, por exemplo, da educação no Brasil, é o que cuida da educação que é no Brasil. O ministro da saúde, ele deve cuidar da saúde que é do Brasil, não da dele. A saúde não é dele, ele é ministro. Todo ministro é ministro de alguma coisa que não é sua. Ok? Então Deus quer nos tornar ministros e despenseiros. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. Ok? Seu iPad, esse nome que dê para a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 4. E nós vamos fazer a leitura aí dos versículos de 1 a 5. É só um pouco de leitura hoje, não é muita leitura. 4 de 1 a 5. Diz assim, ó: assim, pois, importa que os homens... Deus já fez isso, mas agora está falando dos homens. Assim importa que os homens nos considerem como ministro. Deus já te considera. Mas agora, aí vai para frente, está dizendo que importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além do que se requer dos dispenseiros, é que cada um, além disso, o que se requer, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 3. Todavia a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, ou tampouco, e nem tampouco eu julgo a mim mesmo. 4. Porque de nada me arguiu a consciência. Português complicado. Argue. De nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará o desígnio dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então Deus tem um propósito.
Deus quer transformar sua mente, seu comportamento, seu estilo de vida, a sua cultura interior, com um propósito. E sabe qual é o propósito? O propósito é tornar você ministro dele, tornar você dispenseiro. Nós escrevemos na nossa introdução aí, o que é um dispenseiro, um ministro? A palavra ministro significa literalmente aquele que serve, aquele que espera por, aquele que faz a provisão, aquele que supre, aquele que executa as ordens representando alguém. Igual o ministro da saúde que nós dissemos agora, vai executar as ordens representando alguém. E o que é um dispenseiro? A palavra é usada em conotação com a marinha e com o ramo hoteleiro. Dispenseiro é um profissional da marinha ou da hotelaria responsável pelos serviços da alimentação e do alojamento. É o cara que tem a chave da dispensa. É aquele que quando vai ter que fazer alguma coisa, ele vai lá, abre a chave, abre a dispensa e tira todas as coisas para serem cozinhadas. Tira todas as coisas para que sejam feitas. É o que tem a chave. É o que tem a chave da dispensa. Isso é dispenseiro. Então a Bíblia está dizendo que eu e você temos essa chave. Aliás, Jesus disse: dar-vos-ei as chaves. Eu e você temos essa chave. E sabe, mais do que isso, nós já temos a chave. E nós temos a chave por alguma razão, que é o nosso estudo de hoje. Porque nós somos agora ministros disso que Deus tem para os outros. Aí você pode dizer: pastor, aí o senhor foi longe demais. Porque eu olho para mim e nem para mim mesmo eu estou tendo o que eu preciso. Amados, a chave é para você tirar para você mesmo. Sabe, todo dispenseiro, quando tira a comida da dispensa lá do navio, o cara lá do navio, o cara do hotel que faz a comida para os hóspedes, ele come também da comida. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó: não atarás a boca do boi que debulha. Isto é, se alguém está trabalhando, tem o direito no seu trabalho, entendeu? Então, a primeira notícia que eu quero dizer para você é o seguinte: é que você tem uma chave de uma dispensa com todas as coisas que são necessárias para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém. E com abundância. Amém. Se eu e você estamos vivendo tempo de miséria ou alguma coisa, tem duas razões para ela, só duas. Primeiro, nós podemos estar num momento de provação, como por exemplo Jó, que era rico, perdeu tudo, ficou doente, aquela coisa toda, mas é um momento de provação, não é a vida do Jó. Sabe, aquela experiência horrível do Jó deve ter durado menos de 2 anos. Agora, viver desgraçadamente é incompatível com a vida cristã. É incompatível com o cristianismo. Viver desgraçadamente. Quem está vivendo uma vida desgraçada, e a palavra desgraçado quer dizer sem graça. Quem não está vivendo a graça de Deus, tem alguma coisa errada e muito estranha. Porque tem uma chave, uma dispensa lotada de tudo que você precisa, e dentro dessa dispensa tem até um negócio chamado mistérios de Deus. Tem até mistério lá dentro, que a gente nem sabe, está tudo lá. Aquelas coisas que você não sabe que são mistérios, estão tudo na dispensa para você. Então estamos vivendo como se fôssemos pobres sendo ricos. Estamos vivendo sem fartura quando há a dispensa cheia de Deus para nós. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. A nossa vida precisa expressar. Daí você vai dizer: mas peraí, pastor, todo mundo tem que ser então rico? Eu não acho que todo mundo tem que ser rico. Não acho que isso é bíblico, inclusive. Mas uma coisa eu acho: o que Davi disse lá na Bíblia é certo. Fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigando pão, desamparado ou mendigando pão. Nunca vi com necessidade. Deus é suficiente, grande para suprir as nossas necessidades. Isso está escrito na Bíblia em todos os lugares. Então, se não há suprimento, é porque não estamos usando a chave. Não estamos usando a chave para nós mesmos. Eu estava um tempo atrás, aí já alguns anos atrás, num retiro com o Bill Johnson. E o Bill Johnson estava contando com uma senhora
lá na igreja dele, que entrou numa de acreditar que o que Deus está dizendo é verdade, porque às vezes a gente não acredita, porque se acreditasse, o negócio mudava tudo. Essa é a verdade. É como eu estou dizendo, se a gente acreditasse, a gente teoricamente sabe, mas lá dentro, na hora de sair, a gente não acredita. Então ele disse que teve uma senhora que entrou numa de acreditar, e Deus deu para ela dom de cura, e ela entrou numa de acreditar que era assim. E aí o Bill Johnson disse que um dia chegou uma senhora que ia fazer uma troca de joelho, knee replacement, é que eles fazem muito isso, põe um joelho postiço e tal, quando já cartilagem, tudo não anda mais, ele ia ter que fazer isso, e ela veio na igreja para orar, para Deus abençoar a cirurgia, ela ia fazer. Aí a mulher olhou para ela assim, mas para que nós vamos orar para Deus abençoar a cirurgia, se Deus tem um supermercado, uma despensa cheia de joelhos? Porque o Deus que fez o seu joelho, será que ele não é capaz de consertar o seu joelho? Há provisão para o seu joelho. E o Bill Jones estava dizendo que ela fez assim: Senhor, em nome de Jesus, levantou a mão nas regiões espirituais e como que pegou alguma coisa de lá e pôs assim no joelho dela e disse assim: está aí o seu joelho novo, no nome de Jesus. O Senhor tem ele guardado para você. Instantaneamente, a mulher disse que se sentiu que fez uns clac, clac, assim e tal, estava completamente curada. Foi tirar raio-x, foi tirar tudo, tinha um joelho novo. Essa mulher entendeu o que eu estou dizendo. Ela sabe, até a chave da despensa. Ela entrou numa de que é verdade o que Deus disse para ela. Então, o que eu estou tentando dizer para você, meu irmão, minha irmã, você tem que entrar numa, que o que Deus está dizendo para você é verdade. Que você é quem você é e você tem quem Deus está dizendo o que Deus está dizendo que você tem. Então, o nosso assunto da última pregação da série é essa. Você é um ministro e dispenseiro de Deus. É isso que você é. Agora, se você não for o que você é, se você não entrar numa de ser quem você é, você vai não só atrapalhar a tua própria vida, mas a vida de muitos. Vai atrapalhar a vida de muitos. Muita gente precisando da provisão que Deus deu, está na sua mão, você tem a chave, e o que vai acontecer? A pessoa vai ficar com necessidade, porque tinha uma provisão feita, e você não agiu. Vamos para frente? Importa sermos considerados ministros de Cristo, que é o ministério, segundo a Bíblia, é dos santos. Efésios capítulo 4, versículo 12, está escrito aí, Efésios 4, 12 diz assim: porque Deus concedeu uns para profetas, mestres, tal, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o exercício do seu ministério, ou na Bíblia diz lá, serviço, que é sinônimo de ministério, ok? Então o ministério é nosso, é dado por Deus, é teu, é entregue, é confiado. Agora, irmão, aqui entre nós, às vezes a gente entra numa, ok, Deus me deu esse ministério, mas eu não pedi. Deus me deu esse ministério, mas eu não estou crendo muito. Deus me deu. Olha, o negócio é pior do que isso. Se fosse assim, era muito simples. Porque se você ler na Bíblia, tem textos e textos explicando que, por exemplo, tem um que diz assim: o Senhor precisou se ausentar e pegou e chamou seus servos e colocou os bens do Senhor na mão dele. Para um deu 5 minas, para outro 3, para outro 2. Aí quando o Senhor voltou, ele chamou para o acerto de contas. Então, no fim da história, e eu não estou querendo pressionar vocês, deixar com medo, mas no fim da história, você tem que saber que vai ter um acerto de contas. Você não pode enterrar. A Bíblia diz que o que enterrou talento veio lá e o Senhor falou: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem duro, o Senhor colhe onde não plantou. Ele falou: você está se condenando, você sabia que era assim, por que não deu meu dinheiro aos banqueiros, eles pelo menos aplicavam, você me dava um juro na minha volta? Tira dele, dá para quem tem. Vocês estão me entendendo? Então, gente, é mais do que simplesmente, ai que belezinha, o Senhor me deu a chave, eu sou um dispenseiro. Gente, isso é verdade, mas isso tem um preço, a vida de Jesus. Isso não é brincadeira. O Pai não deu o seu único filho por brincadeira, ele vai querer ver o negócio, e é sério.
Vai haver um acerto de contas. Ele vem, vai pedir contas. Ele vai pedir contas. Mateus 26 diz assim: e o Senhor vem então, separa para cá as ovelhas e para cá os cabritos. E ele diz: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu, me vestiste, estava preso, foste viver. E aí as ovelhas estão lá, foram as que tiveram esse comportamento. Daí diz para os outros: apartai-vos de mim, malditos. Daí ele pergunta: mas quando que viu o Senhor nu e não vestiu? Todas as vezes que não fizeram para um desses pequenininhos, não fizeram para mim. Então vai haver uma separação. Gente, nós somos ministros, é dado na nossa mão o negócio e vai ser requerido. Essa é a parte difícil do negócio. Não é tudo muito bonitinho assim, como a gente pensa. Sim, eu tenho, mas agora eu não estou me sentindo. Ih, Senhor, agora não estou me sentindo de orar pelo pastor Paulo. Se Deus manda você orar, meu irmão, é melhor fazer isso, porque senão vai ter que conversar com Deus. Jesus é o modelo de ministro. Jesus é o modelo de ministro, de tirar as coisas da dispensa e dar para os discípulos. Está aí o João 13, que vocês conhecem bem. Jesus no último dia, estava já para morrer, põe uma toalha, põe uma bacia com água e começa a lavar o pé dos discípulos. É o modelo. Nós estamos aqui para servir. Aleluia. Ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Às vezes a vidinha nossa está andando em torno da gente mesmo. Não há um servir. Não há um servir. Olha, nós estamos numa nação que tem como cultura, e isso é uma coisa que todas as nações têm, mas aqui é cultural, que é envolvido na cultura, é assumido um negócio chamado individualismo. Individualismo é o que importa a minha vida, o que importa o meu descanso, a minha viagem, o meu passeio. Olha, eu não sou contra passeio. Aliás, eu quero fazer bons passeios, muito bons passeios na minha vida. Mais do que já fiz. Quando nós fizemos 30 e quantos anos de casado, bem? 30. Quando nós fizemos 30 anos de casado, eu levei a Nice para conhecer a terra de um dos pais dela vieram, a Suíça. Fizemos uma viagem pelos Alpes suíços. Você não tem ideia. Saímos de lá, fomos por toda aquela parte de baixo ali da Europa. Lindo, lindo, um negócio fenomenal. Fomos visitar o André na Grécia, ilhas gregas, aquela água bonita, conhecemos tudo lá. Eu quero fazer mais isso. Mas uma coisa é eu fazer isso com consciência, outra é a minha vidinha girar em torno de mim. Porque sabe como é que a minha vidinha gira em torno de mim? É o seguinte: tudo que eu quero saber, e a principal coisa, Deus fica de lado, porque eu tenho que trabalhar. Agora veio então aí uma oportunidade, então agora Deus também fica de lado, porque eu vou viajar. E assim vai ficando, de ano em ano, de tempo em tempo. Então, Deus quer abençoar você, mas o problema é quem é o centro da sua vida. Você está entendendo? Esse é o problema. Ele quer abençoar você, quer que você viaje. Aliás, eu estou planejando uma viagem para Nice. Já estamos atrasados. Eu quero viajar mais, porque daqui a pouco eu não vou querer viajar de bengalinha. Eu estou chegando aos 60, excuse me. Eu vou dar mais umas saídas. E sabe, isso é de Deus, não tem nada a ver. Mas vou dizer uma coisa para vocês: o centro da minha vida, eu não quero que seja eu mesmo. Eu não quero que seja eu mesmo. Eu quero me dar bem na vida, claro, mas eu sei por que eu quero me dar bem: para abençoar. Aliás, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Aliás, deixa eu dizer isso para vocês. Estamos aqui numa terça-feira, no estudo bíblico ali de discipulado que eu tenho. Você estava lá? Eu não sei se você estava lá também. E aí, a Nice tem um desejo muito grande de mudar lá de cima e vir aqui mais para baixo. Aqui o sonho de consumo da Nice é ali por perto da Berta, tem uma casa por ali e tal. Eu acho que isso é de Deus. Eu acho que isso é de Deus, porque ela vive recebendo gente. Nossa casa, agora aqui nem tanto, mas nossa casa é uma hospedaria. Então o que acontece? Eu nunca dei muita bola no negócio dela.
E aí o senhor começou a falar comigo. Falou, você tem que buscar o interesse da sua mulher. Porque eu comecei a orar por isso. Ela queria muito comprar uma outra casa aqui por perto, aqui por lá, mas eu nunca quis. Então ele não dava. Estava na caixinha e o pastor falou ali tem uma caixinha dos nossos sonhos. Eu acho que é sonho da lista. Ali a gente ora por toda quarta-feira pelos nossos sonhos. Aí eu estava lá e veio em mim um negócio assim que não era meu. Veio o Espírito sobre mim lá naquela reunião e eu disse, e amanhã que a coisa vai acontecer, amanhã que o negócio vai acontecer. Aí no outro dia passei a mão no telefone e falei, vocês vão saber que amanhã Deus vai responder essa oração. Não é? Eu disse para vocês, é Deus falando aqui comigo agora, eu vou tomar posse. Passei a mão no telefone, liguei para um camarada de um banco aí e falei, olha, eu preciso comprar uma casa, não tenho dinheiro, já tenho uma casa, é complicado esse negócio e eu preciso ser pré-aprovado. Ele falou, tá bom, daqui a pouco eu te ligo. Isso era 9 horas quando eu cheguei aqui. Quando foi 3 horas, eu recebi no meu e-mail a aprovação, a pré-aprovação de $250 mil, 253 na verdade, para comprar uma casa. Pré-aprovado. Aí meia-noite, quando o senhor passou a mensagem. Eu recebi lá, sei que o negócio foi rápido, vapt-vupt. Então, o que eu estou dizendo para você, sabe, Deus quer que você usufrua das coisas aqui, porque tem aquela imagem errada de Deus, aquele velhinho ranzinho, sabe, já muito idoso, né, porque Deus nunca teve começo de existência, então muito velhinho de barba branca, comprida assim, já meio esclerosado pela idade. Tem gente que tem essa ideia errada de Deus, e que está lá só para ver se você faz uma coisa, pá, para bater de você. Não, isso aí foi Deus que fez na sua vida. Não, olha só, isso não é incompatível com o Deus que está escrito quem Ele é, o caráter de Deus na Bíblia, você sabia? Não existe esse Deus na Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus bom, abençoador, é um Deus justo, mas não é esse Deus doido, que as pessoas pensam que é, né? Não tem esse Deus aí na Bíblia, não existe esse. Isso é invenção da cabeça. Então olha só, Jesus é o que faz o ministério, é o nosso modelo de ministério. A obra de Jesus é a nossa obra. Bota a sua mão no seu coração. Bota a sua mão no seu coração. Isso é sério. Isso é sério. Recebe isso para você. Diga assim, eu sou comissionado por Jesus. E Ele deu o poder para que eu cumpra a comissão de 2 pontos: ressuscitar morto, curar leproso, restaurar a vista de cego, curar enfermo. Chega ou quer continuar? Tem uma lista enorme que Jesus disse que eu e você faríamos. Uma lista enorme. Uma lista enorme. Olha, na outra vez que a Alice foi comigo para o Brasil, tinha uma garota da igreja lá em Curitiba, de cadeira de rodas, sofreu um acidente, já tinha feito operação, não conseguiu, quebrou a coluna, não conseguiu voltar ao negócio, não deu certo, já não tinha mais esperança, ia ficar, estava tetraplégica, e aí nós fomos orar com ela. Aí agora eu estou lá no Brasil há uns 25 dias atrás, não sei quanto foi, eu tenho ido tanto que nem me lembro mais. E sabe, eu estou lá no Brasil de uma boa e tal, e vou pregar na igreja, e de repente eu vi alguém assim parecido, tipo, parecia que eu conhecia e tal. E aí ela veio sorrindo para mim e disse assim: pastor, você lembra de mim? Ai, eu ando assim que não lembro mais nem do, sabe? Eu falei: olha, você não é desconhecida, conta para mim quem você é. Falou: não pode, pastor, eu sou aquela da cadeira de rodas. O Senhor não só restaurou a minha coluna, mas Ele me devolveu o meu emprego e eu já recebi uma promoção. Estava ela andando. E se você quiser saber, está aqui, ó, eu gravei uma entrevista com ela. Depois você pode ouvir, se você quiser. Entendeu? Ela está contando aqui a história toda. A Anice estava lá o dia que a gente orou.
Agora, olha para mim, vê se eu tenho o jeito de quem tira paralítico da cadeira de roda. Eu não tenho e nem preciso ter, você não tem e nem precisa ter, quem tem que ter é Jesus em você, o Espírito Santo que mora em você, a comissão que Deus deu para você. Não interessa o quanto você está sentindo, para ser honesto para você, eu nem pensei se ela ia ou não ia levantar daquela cadeira, eu orei em nome de Jesus. Mas às vezes a coisa não acontece porque a gente não ora em nome de Jesus, não faz em nome de Jesus a nossa missão. Então nós temos, a ordem já foi dada, Mateus 28, ok? Agora presta atenção, essa parte aqui é interessante. Nós somos dispenseiros da graça de Deus, e na graça de Deus está um negócio chamado sozo, a palavra grega, que quer dizer salvação, e nós somos dispenseiros dessa graça da salvação. E nesse tal de sozo, sabe o que está incluído nessa palavra sozo, que é salvação? Está incluído espiritual, as coisas espirituais, está incluído as coisas materiais, está incluído as coisas físicas, está incluído as curas psicológicas lá na nossa mente, as feridas interiores, está incluído as feridas exteriores no nosso corpo, está incluído tudo. Nós somos ministros do sozo de Deus, da graça, nós somos dispenseiros da graça, ministros do sozo de Deus. Agora presta atenção, isso aqui é de um camarada que eu gosto muito, e eu peguei dele de um livro que eu já li há bastante tempo, chamado The Awakening Grace, um camarada chamado Charles Swindoll. Ele é irmão do Orville Swindoll, um amigo nosso, comeu na nossa casa muitas vezes lá em Foz do Iguaçu, mora aqui ir para baixo aí, no último estado aí. Na Flórida. O Orville. E um dia eu encontrei o Charles, estava num desses encontros que a gente ia aí nos Estados Unidos, e falei para ele do Orville e tal, ele ficou tão alegre. E ele escreveu esse livro, The Awakening Grace, a graça que te acorda, a graça acordadora, a graça despertadora. A graça de Deus, meu amado, olha aqui para mim, ó, nessa manhã, no nome de Jesus, Deus trouxe você aqui para despertar você da graça, pela graça. Deus quer que você tenha um despertamento da graça. Então, nós estamos falando de parte de Deus fez tudo o que fez com você porque Ele quer de você. Então, 5 características dos dispenseiros da graça. Está lá no livro do Charles Swindoll, Awakening Grace. Primeira coisa, generosidade com os pertences de Deus, um coração altruísta. Sabe, a graça de Deus tem que dar para você um coração altruísta, sabe, uma generosidade do abençoar, no dar. Você tem que saber receber, porque às vezes a gente tem feridas interiores, que até quando alguém vai dar alguma coisa para a gente pensa, epa, o que será que ele está querendo de mim? Até para receber é ruim, mas para dar, nós precisamos ter assim, essa generosidade no dar. São 5 coisas. Generosidade com os pertences pessoais, com aquilo que você faz, com o melhor que você tem. A gente não presta muita atenção, mas há uns 8 anos atrás, eu estava com uma unção de laptop, de dar laptop. Há uns 8 anos atrás, eu perdi a unção, porque parei de dar. Mas teve um ano que eu dei 5 laptops. E não é porque eu estou ganhando um monte de dinheiro, não. Não é porque eu estou ganhando um monte de dinheiro, não. Era cada dito laptop que eu doava, eu recebia 1 ou 2 na sequência. E é assim que funciona, porque é isso que nós estamos dizendo aqui, a generosidade com seus pertences pessoais. A generosidade, deixa eu só te contar o que é essa generosidade, que é parte do sozo de Deus. Deus te fez generoso para você usufruir da generosidade dele também. Você usufrui. Eu estava lá agora esses dias, em fevereiro, mais propriamente, inaugurando a nossa igreja lá no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Eu estou lá e tal, inaugurando a igreja, e aquele negócio todo, e estou lá com o meu iPadzinho, né? Pregando e tal, vendo os PowerPoints, aquele negócio todo e tal, mexe para lá, e de repente eu olhei para um irmão pastor que estava lá
amigo meu, o Josafá, que já veio aqui na nossa igreja, e o Josafá estava assim, o olho desse tamanho, no negocinho aqui, nessa coisinha aqui, né? O olho comprido do meu iPadzinho. Eu falei, tira o olho gordo do meu iPad, tira o olho gordo aqui do meu... E Deus falou comigo. Deus disse, dá para ele. E eu estava orando. O Senhor disse para mim, Deus, dá para ele. Eu digo, tira o olho gordo do meu iPad, e o Senhor disse, dá para ele. Aí eu estava orando por um projetorzinho pequenininho assim, mas de boa resolução, que custa caríssimo. Um projetor pequenininho para você carregar, para pôr o teu iPad e projetar. Eu viajo muito, dou muitas palestras para pastores, para coisas assim, estou fazendo isso muito. E às vezes a gente está numa reunião menor, precisa de um negocinho assim, não está na igreja que tem tudo. Né? Eu estou orando, aí eu dei, né? E estava lá orando, pensando, falei, agora sim, eu já vou ter que comprar de volta um outro. Bom, mas Deus me dá um outro e tal. No dia seguinte, chega um pastor amigo meu do Paraguai, que é Dourados, é pertinho do Paraguai, com uma malinha assim, quadradinha e tal. E ele vai entrando com aquela malinha e tal, assim, ele falou, e eu estava perto da porta, ele chegou e disse assim, olha, trouxe isso para você. Aí eu olhei na malinha, aquela malinha quadradinha, sabe o que eu pensei? Uma máquina de fotografia. Ele deve pensar que... Eu falei, a Anice ganhou, porque eu não uso esses negócios, a Anice gosta de fotografia, ganhou a máquina, né? Aí ele falou, tá, em nome de Jesus. Eu peguei, né? E estava na hora de subir para o púlpito, deixei na cadeira do lado dele, onde os pastores sentaram. Depois, quando eu fui abrir, adivinha o que era? Era um projetorzinho daqui, da Samsung, de alta resolução, HD, High Definition, que custa mais de $1.000. Eu estava pesquisando na internet, mais de $1.000 custou meu projetorzinho. O sozo, a graça, esse negócio que nós estamos falando aqui, esse negócio de você, generosidade com seus pertences pessoais. Dá e serve da dá. E o iPad, eu fui lá e comprei outro. E falando nisso, aí eu estou indo lá no Market Center, né? Daí eu cheguei lá e tal, igualzinho. Eu falei, não senhor, agora eu quero um igualzinho. Eu falei, não, igualzinho não. Eu quero um que quando for ao Brasil tenha negócio para pôr, transformar ele no telefone, né? Tem que botar o telefone. Já dou um com o telefone. Aí, chego lá no Market Center, uma promoção. De 280 comprei por 138. Foi bom. Foi uma benção, né? Somando aí o mais e o menos, ainda estou ganhando longe. E assim é com Deus, você vai ganhar sempre longe. Longe. Você nunca pode dar mais do que Deus dá. Ele sempre vai ser alguém que dá mais do que você dá. Ok? Segunda coisa, capacidade de se adaptar a situações de mudanças. Um coração flexível. Está lá em Atos 11. Leia essa história. Sabe, amados, às vezes nós não recebemos de Deus o negócio, porque o nosso coração não é um coração adaptável. Você não se adapta. Sabe, Paulo é o cara do coração adaptável. Ele disse assim, aprendi a viver contente em qualquer situação. Tendo, não tendo, apanhando, não apanhando, sendo bem tratado, sendo maltratado. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Sabe, o dispenseiro da graça tem que ter essa capacidade de se adaptar às situações. Ter um coração flexível. E vamos aqui mais depressa, porque eu quero terminar com uma coisa muito importante depois. A outra coisa é a vontade de viver para além da letra da lei. Um coração ensinável. Gente, se a gente não tiver um coração ensinável, não tem jeito. Não tem jeito, a gente não vai conseguir viver o sozo de Deus. Não tem jeito. A gente precisa ter um coração ensinável. Às vezes tem um coração que nem Deus pode, nem Deus muda. É um negócio terrível. Terrível. E dentro do coração ensinável, dentro dessa vontade de viver além da letra da lei, tem aí um senso de nossa própria inadequação. Quer dizer, você sabe quem você é. Você sabe qual é o maior problema da convivência que a gente tem com as pessoas?
é quando a pessoa tem que provar para você que é alguma coisa. É a pior coisa. Tem que provar para você que é alguma coisa. Ele vai fazer, e tudo é necessidade de ser aceito. Porque acha que você não vai aceitar se for uma pessoa humilde, não vai aceitar porque não é muito bonito, não vai aceitar porque não tem muito estudo, e aí a lista é enorme. A lista é enorme. Mas sabe, você tem que ter um senso da tua própria inadequação e saber que você é aceito por quem você é. Você é. Por quem você é. Deus te aceita. Por quem você é. Olha que coisa tremenda. Ele não está exigindo de você. Ele te aceita. Segunda coisa, compreender a importância da transparência. Ser você mesmo. Sabe? Não sei. Tenho, não tenho. A transparência. Não esconder. Sabe? Não ter lá atrás. Não ter duas agendas. Uma que você lê para as pessoas e outra que está escondida, que é a tua agenda que você realmente está possuindo. Está querendo que aconteça. Ok? É transparência. Terceiro ponto. Perceber o significado da nossa caminhada pessoal. Deixa eu perguntar isso para você. Olha aqui todo mundo para mim, por favor. Olha aqui, todo mundo. Olha para mim. Qual é o significado da vida que você está vivendo agora? Da tua caminhada pessoal? Esse ano. Nós estamos no meio do ano. Qual o significado? O pastor, qual o significado? É sério isso. Porque senão você vai viver a tua vida sem sentido. Não fez sentido. Não fez sentido você não teve alvos. Qual o teu alvo com Deus nesse ano? Eu vou contar uma coisa para você. Meu alvo com Deus nesse ano é a gente ser abençoado aqui com liderança, com gente. E eu vou gastar muito tempo com pastores. Eu estou terminando um curso de coaching para pastores. Vou viajar muito, mais além do que estou viajando. E eu quero subir para um outro nível na minha vida. Um outro nível. E eu estou orando por isso. Esse é o meu alvo. E eu já comecei a ver. Eu estava na reunião da nossa rede de igrejas, da colheita, lá no Rio de Janeiro. E eu comecei a notar. Eu não tinha notado, mas aí Deus me despertou para entender através de uma outra pessoa. A gente estava num acampamento maravilhoso, num lugar bonito. Nós estávamos lá com 100 e tantas pessoas, pastores, missionários, líderes. E aí tinha um campo de futebol e tinha os bancos assim, no alto, assim, perto do campinho. E eu sentava sempre ali para ler a Bíblia, meditar. Era eu sentar, alguém chegava e sentava do lado. Ou um pastor chegava e sentava do lado. Todo mundo sentou. Daqui a pouco veio uma irmãzinha que foi minha aluna Damares, muitos anos atrás, e falou assim: ó, eu estou notando que aqui só senta pastor, não posso sentar aqui? Eu não tinha percebido. Eu falei: claro que sim, que história é essa que só senta pastor? E a Damares, missionária fiel nas coisas de Deus há anos. Eu fui professor dela em 1979, por aí. Você imagina, arcaico. E ela veio conversar comigo daqueles tempos lá e do que Deus está fazendo com a vida dela. Ela precisava ser ouvida. E aí então eu comecei a perceber que Deus está começando a atrair. Eu estava lá querendo conversar com o pastor Gilma. Aliás, eu estava lá doido para preparar uma matéria que eu vou ter que dar agora daqui a pouquinho, e tentando tirar um tempinho. Eu vou ter que dar aí no começo do mês agora videoconferência para o nosso seminário lá no Brasil. E até agora eu não terminei direito, dado essas circunstâncias. Eu pensei: lá eu vou ter sossego. Eu vou terminar aqui, termina nada. Deus começando a atrair. Então, eu estou falando isso para vocês, não para dizer, olha, não, Deus vai atrair pessoas a você para receber de Deus o sozo na sua vida. O sozo de Deus na sua vida, para receber. Deus vai fazer isso com você, ok? A ausência de expectativas infundadas. Gente, às vezes a gente faz umas expectativas infundadas que não tem nada a ver com a coisa. Daí a gente pensa, sabe, Deus não me ama, Deus não deu certo, eu queria, Deus não quis, porque eu sou
daí vive naquela choradeira, porque fez uma expectativa infundada. Quinto, sensação de alívio das falhas passadas, um coração liberto. Gente, só tem uma coisa que não tem jeito para Deus. Você pode sair da casa igual fez o filho pródigo, mas se você disser, levantar-me-ei e irei ter o meu pai, e lhe direi, pequei, isso não é problema. Deus vai dizer, meu filho já morreu por você, para perdoar você desse pecado. Mas só tem uma coisa que não tem jeito, é a gente não tomar a iniciativa. Aí não tem jeito. E nós vamos para o fim do nosso estudo de hoje. Coloca para mim, por favor, o nosso PowerPoint. Os dois tipos de espiritualidades que a gente tem. É esse aí, ó. Nós temos o primeiro tipo de espiritualidade, que é uma espiritualidade aqui em cima, a primeira, baseada na vergonha. E depois, o que nós devemos ter? Uma espiritualidade ou uma vida cristã baseada na graça. Deixa eu explicar isso para vocês. Nós brasileiros, os japoneses, toda a cultura que é relacional, ela é baseada na vergonha. A cultura americana, por exemplo, não é baseada na vergonha, é baseada na culpa. Por isso que você tem que ter muito cuidado, porque se por algum motivo, ainda que você não seja culpado, cair na mão da polícia, está roubado, porque o negócio é achar o culpado. É o culpado, é culpado. É a cultura. Nós temos dois tipos de cultura: cultura da vergonha e cultura da culpa. Nós somos a cultura da vergonha. Eu peguei essa porque essa é a nossa cultura. Mas nós devemos viver na cultura, na espiritualidade baseada na cultura da graça. Nós não temos, como cristãos, às vezes, a cultura da graça. Porque quando eu tenho a cultura da graça para a minha vida, eu vivo com Deus e com todas as circunstâncias baseadas na graça. E quando os outros precisam, vão encontrar essa cultura da graça em mim. Ok? Não da vergonha, não da culpa. Ah, você está errado. Ok? Vamos lá então. Volta um pouquinho o PowerPoint, André, por favor. Nós somos dispenseiros, eu achei essa figura na internet. Dispenseiros da graça de Deus. Nós somos dispenseiros da graça de Deus que está em Cristo. Cheios da graça, a vergonha é removido com base bíblica e nós somos livres da condenação. Então está ali, graça e paz a você. Você tem que um envelope, está vendo isso aqui, se fosse uma cruz, tudo tem que ser cristão, graça e paz a você. Aí você, quando tem um encontro com isso, você sai, glória a Deus, que bênção, que paz, I love you, God is good. Então a coisa tem que mudar. Como é que você vê Deus? Como é que você vê a graça nos teus relacionamentos? Com as coisas que acontecem. Com as coisas que acontecem. Com as coisas que acontecem. Aí, por exemplo, está ali a Letícia. O que aconteceu com ela ontem, ela pode colocar em dois lugares diferentes. Em um ela pode dizer, Senhor, graças te dou, porque eu pude usar da tua bondade com essa mulher. Eu pude usar da tua misericórdia com ela. E, Senhor, esse dinheiro que ela me roubou, Senhor, limpa o roubo da vida dela, porque eu dou. Eu decido agora dar esse dinheiro que ela pegou sem direito. Eu dou. Então não impute a ela, Senhor, essa culpa. Ou ela pode dizer, pobrezinha de mim, olha só, eu estava tentando fazer o bem para esse pessoal que está com fome aí, e olha o que me aconteceu, eu acho que Deus não me ama, eu estava fazendo bem, olha onde... Vocês entenderam? E nós vivemos, infelizmente, nesse segundo. Infelizmente. Você sabia que em todas as coisas Deus tem uma razão para ela? Em todas as coisas. Todas as coisas contribuem com você. Irmã, mãe da pastora Cláudia, vou dizer uma coisa para você. Esse acidente do qual a senhora praticamente perdeu o seu olho, eu não sei, talvez a senhora não descobriu ainda, mas eu quero desafiar a pensar o que é de bom que Deus tem nisso, porque alguma coisa Ele tem. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Eu sei que a senhora ama a Deus.
Pergunta para Deus aonde que o Senhor quer contribuir comigo. Aonde que isso vai contribuir comigo? Pergunta e vai encontrar. Porque se a gente não faz isso, não pergunta e não encontra, a gente vai ficar magoado com Deus. A gente vai ficar irritado com Deus. A gente vai ficar irritado com as pessoas. Também se meu marido tinha que dirigir mal desse jeito, cair no buraco, eu enfiei a cabeça lá. Também se meu filho tinha que ter voltado tarde, fui atrás dele. Vai culpar todo mundo, inclusive Deus. Mas se você vê um propósito, você não vai. Vai ser diferente. Então, vamos para o próximo? E aí nós vamos terminando. Presta atenção agora. Ó. A espiritualidade baseada na vergonha. Ter problemas é pecado. Nós vivemos, gente, em geral, infelizmente, tem tanto pastor que não sabe o que está ensinando aí. Que quando alguém chega doente, ele diz assim: qual é o pecado? Confessa, irmão. Está com problema. Está com problema. Estou numa fase difícil aqui de emprego e tal. Qual o pecado, irmão? Escondido. É pecado escondido. O que você fez de errado? Está vendo? Eu disse, Deus ia te castigar. Como se Jesus não tivesse morrido por tudo que é bobagem que eu fiz na minha vida, até as que eu ainda um dia vou fazer. Ele morreu por mim antes de eu nascer. Nessas coisas. Então, ter problema é pecado. Mas a espiritualidade da graça diz: ter problema é humano. Isso é coisa humana. Não necessariamente pecado. Não necessariamente. Olha, por exemplo, Jó. 3 amigos dele tentando dizer para ele que é pecado, pecado, pecado. No fim da história, Deus chega para os amigos e fala: olha, se vocês não forem lá e não pediram para o Jó: Jó, por favor, ora por mim, eu não perdoo vocês. Mas se o Jó orar, eu perdoo vocês, porque o Jó disse bobagem. Vocês entenderam? Segunda coisa, emoções são pecaminosas. Ai, Senhor, eu estou me sentindo tão ruim. Ai, eu tenho pecado. Ai, Senhor, hoje levantei, não estou com vontade de ir na igreja. Ai, estou em pecado. A emoção são neutras. A graça, a espiritualidade baseada na graça, emoções são neutras. Você ou vai pela emoção ou não vai pela emoção. Se a emoção está te levando para um negócio negativo, você tem que resistir a ela. Se ela está levando para um negócio positivo, você segue ela, porque elas são neutras. Sabe o que vale no fim da história? Não é a sua emoção, é a sua decisão. Repita comigo: no fim da história, o que vale é a minha decisão. Então você tem que viver uma espiritualidade baseada na graça, não baseada na vergonha. A doença é um sinal de pecado. Está aqui, né? Está aqui. Espiritualidade da graça. Há uma diferença entre doença e pecado. Há uma diferença. Nem toda doença é pecado. Por exemplo, a Bíblia diz assim: quando Eliseu estava para morrer da doença, queria. Será que o Eliseu entrou em pecado, morreu de uma doença? Se não morresse, ia ficar para semente. Estava até hoje. Ninguém vai ficar para semente. A gente é pó. De alguma coisa vai morrer. Entendeu? Então, nem toda doença é pecado. Agora, preste atenção. Algumas doenças são pecado. Algumas. Vem como consequência do pecado. Vai lá o camarada, é um sem vergonha, está casado, mas ele vai naquelas boates das piores condições e pega AIDS. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez, olha, foi a única vez, mas aconteceu na minha vida, no meu ministério, lá no Brasil. A mulher era casada com sem vergonha, vivia na prostituição, com o pior da prostituição. Aí de repente, pá, AIDS. Eu falei: ó, não tem mais como você fazer sexo com seu marido, porque é contagioso, não tem mais. Eu acho e eu acredito que na presença de Deus você está livre dessa traça aí. Deixa para lá. Porque você não tem o direito de gerar filhos com AIDS e você contrair AIDS. Por causa do pecado dele. Agora o pecado dele cai na cabeça dele, não na sua. Então,
Há uma diferença entre doença e pecado. Tem gente que adquire doença por causa do pecado. Aliás, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Vamos para o próximo? Espiritualidade baseada na vergonha. Divertir-se é pecaminoso. Olha aqui, ó. Custom party. Vão fazer aqui na igreja um evento de você vir fantasiado. Pode ser pecado, mas pode não ser. Não tem a ver. Não tem a ver. Divertir-se, não. Espiritualidade da vergonha é pecaminoso, mas não precisa ser pecaminoso. Na graça há muitas maneiras de agradar o Senhor, inclusive com uma festa, a fantasia. Muitas maneiras. São as espiritualidades que a gente faz para a nossa vida que não tem nada a ver. Se alguém aparecer vestido de capeta, com rabo e chifre, você tem que ir lá em nome de Jesus e dizer, tira essa, vamos arrumar uma bem bonitinha para você. Ou se não é crente, se for um crente, tem que exorcizar. Mas se não for, se é um pobrezinho que nunca ouviu de Jesus, não faz, está na cultura americana. Olha, quando a gente estava alugando a igreja presbiteriana, sabe qual é o tempo mais difícil nosso? Quem estava lá na Halloween. Eu tinha um trauma de trazer as crianças no domingo do Halloween, porque estava toda a criançada lá, muitas com chifrinho, rabinho, vestido de Satanás. Ok. Difícil, situação difícil. Ok? Mas então, se divertir não é pecaminoso. Pode ser. Ser espiritual é ser perfeito. Eu sou espiritual, perfeito. Irmão, o dia que você ficar perfeito, Deus arrebata você. Faz o que fez com Enoque. Tira você daqui. Não tem mais lugar para você aqui. Ok? Então, ser espiritual não é ser perfeito. A perfeição não é possível na nossa existência humana. Sabe quando a perfeição vem? Quando Jesus levar você receber um corpo novo, sair fora dessa existência do jeito que você conhece ela. Sabe? Então tenha muito cuidado quando você começa a exigir a perfeição do seu irmão, da sua irmã. Tenha misericórdia do seu pastor, dos seus pastores. Tenha misericórdia dos seus líderes. Tenha misericórdia do seu irmão. Tenha misericórdia dos irmãos. Ok? Então, próximo, sexualidade é pecado. Sexualidade é uma parte do que nós somos. Então começa lá os meninos, chegam na idade assim, os hormônios, as garotas, a gente diz, Jesus, amarra-se Satanás. Peraí, você quer o quê? Quer que o menino não tenha os hormônios, não tenha as coisas? Vire, sei lá, gay, a menina. E você sabia que essa repressão que está produzindo todo esse negócio de garoto gay e garota lésbica aqui nesse país? Porque daí não deixam os garotos, não vêm com uma coisa normal. Claro que isso não vai deixar pecar. Vai e pega lá, dois lá, dando um ralo lá, e você diz, isso é normal, são os hormônios, peraí. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Dando um amasso lá, isso é normal, os hormônios. Não, isso é pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. Tem hora para todas as coisas. É por isso que está esse horror aqui de mães solteiras. Garotas novinhas solteiras. Chegou nos 15, solteira. Difícil. E é cultural. Então tem que ter cuidado entre o que é pecado e o que não é pecado. Sexualidade é uma parte do que somos. Sucesso é a medida da espiritualidade. Pastor Paulo, se o senhor fosse espiritual como o senhor está pensando que é, estava aí carregando pedra lá para o Leomar todo dia. Cadê o seu sucesso? Isso é besta. É um pensamento nosso. Besta. Que a gente pensa que o nosso sucesso, cadê o sucesso aí? Nosso sucesso é a medida da nossa espiritualidade. Não é. A prosperidade nem pobreza são alguma coisa em si mesmo. Deus é alguma coisa. Deus quer nos abençoar. Deus quer te dar um emprego maior em nome de Jesus.
Vai dar para você colher mais, chega de vocês carregarem pedra. Tá? Em nome de Jesus. Obrigado que já deu para o Rogério. O Rogério já teve um tempo que sabe o que o Rogério fazia? E, Rogério, eu tenho que dizer isso para você. Posso dizer? Você é um exemplo para mim. Sabe por quê? Porque você é um engenheiro que veio de uma companhia grande, teve uma companhia grande, conhece toda a sua história, meu filho da fé, conhece tudo sobre você. E você nunca se envergonhou de entregar a asinha. Você era o meu orgulho quando se entregava a asinha. I was proud of you. Estou falando a verdade. Eu pensava em você. Eu dizia, Senhor, tu dou graças, porque é assim, mas ele não vai ficar entregando asinha. Tudo bem por um tempo, mas não vai ficar entregando asinha. Agora o Rogério está num trabalho na área dele, de engenheiro, bom trabalho, supervisor de obras, de uma firma enorme, viajando por aí. Em nome de Jesus. É assim que é. É assim que é, está entendendo? É assim que é. Jesus da glória. Ok. Tornando-se um cristão, tenho que me tornar rico. Me torno rico. O que eu escrevi? Tenho, me torno. Tornando-se um cristão, eu me torno rico. Como é que diz aqui? Como cristão, tenho todos os recursos para as necessidades, para enfrentar qualquer coisa. Eu tenho todos os recursos. Primeiro em Deus. Tenho todos os recursos. Mas não vai querer dizer que se você é um cristão tem que automaticamente ser rico. Aliás, esse foi o problema de Jesus, né? Não tinha aonde recostar a cabeça. E daí alguns bobos, meu amigo, você é uma bênção, eu abençoo você em nome de Jesus. Eu digo isso assim, tremendo nome de Deus. Preste atenção, problema de Jesus, não tinha onde recostar a cabeça. Mas ele era o dono do universo, ele é o dono, tem toda a autoridade, ele é o homem. O homem, lindo, lindo. Seu meu amigo. Se eu estou curado, é por causa da minha fé. Aí tem um negócio sério. Presta atenção. Nós temos no nosso meio, até hoje ainda, o Charles. Teve um tempo em que eu fiquei muito preocupado. E Deus disse para mim que não podia curar o Charles ainda. O Charles é um menino aqui da igreja que tocava bateria e um dia caiu por uma infecção, um vírus no cérebro. Ele está em coma até hoje, fazem 7 anos. E um dia a gente estava orando pelo Charles e Deus disse para mim, eu não posso curar o Charles. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa disso aí. Se eu estou curado é por causa da minha fé. A gente ia receber toda a glória de Deus. Sabe, o Frank ia receber a glória de Deus. Gente que veio orar. Eu me lembro de uma igreja que disse assim, não, nós vamos orar e esse menino vai... Como se falasse, Deus pôs na mão de vocês o caso, vocês não resolvem? Deixe que a gente resolve. Nós vamos orar. E foi por um tempo orando, tiveram orando e orando e orando e orando, orando. Oraram mesmo, o funcionário desistiu, acho que nunca mais oraram. Nem lembro que ele existe. Eu continuo orando. Eu não sei como estão vocês, mas eu continuo orando. Agora, se eu estou curado, é por causa da minha fé. Como é que é? Ter uma doença não é um sinal de falta de fé. Não é um sinal de falta de fé. Você não pode unir as duas coisas. Ô, irmão, você está em doença, tem pecado. Não tem nada a ver. Não é um sinal de falta de fé. E pode ser um orgulho espiritual, pode ser um pecado, pode ser um troço terrível. Esse negócio de pensar que se eu estou curado é por causa da minha fé. Eu, pela fé, tenho que ser curado. Mas toma cuidado. Quem te cura não é a tua fé. Quem te cura é Jesus que responde ao exercício da tua fé. É diferente eu curar pela fé. Em nome de Jesus, pela minha fé, você está curado. Não. Uma coisa. Agora, irmão, eu tenho fé suficiente. Pela minha fé, você está curado. Pronto, já vai ser curado nunca. Porque quem cura não é a fé. É igual assim, ó, Jesus, a gente pensa assim, a oração tem poder. Que oração tem poder? Porque quem tem poder é Deus, que responde a oração. Não é a fé que tem poder,
Quem tem poder é Deus que responde à ação da tua fé. Entenderam como é que a gente confunde o negócio? E fica muito complicado. Muito. Entendeu? Aí Deus não pode nem fazer algumas coisas porque a coisa fica complicada. A gente perde as bênçãos por causa disso. Nós terminamos. Graças a Deus. Nós terminamos. Eu quero concluir no boletim aí. Conclusão. 2 Timóteo 2, versículo 1. Seja forte na graça que há em Cristo. Suas palavras a Timóteo devem ser as ordens de marcha para todos os que querem demonstrar as 5 características de quem seria dispenseiro da graça de Deus. Seja forte na graça que há em Cristo. Repita comigo. Seja forte na graça que há em Cristo. Outra vez, fique de pé. Diga assim: eu sou forte na graça que há em Cristo. Vamos repetir mais uma vez. Diga assim: eu sou forte na graça que há em Cristo. Entendeu o tipo de forte que você é? Não forte de você mesmo. Você é um forte na graça que há em Cristo. Amém? Levanta a tua mão direita e vamos terminar e vamos orar. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. O Senhor é um Deus que tem propósito. Senhor, o sozo, a salvação integral é confiada a mim, Senhor. Para mim mesmo e para outras pessoas. Eu sou dispenseiro. Senhor, eu sou ministro. Agora, no nome de Jesus, eu quero viver essa realidade no equilíbrio, à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dá um salve de palmas.